Olá, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou Júlia Stanzioni e juntos vamos até o 12h45 com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Pois é, né, Júlio? Muita informação, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. E mais, levamos até você diariamente a entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário e os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, vamos agora dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta sexta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, acontece a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de deliberar sobre o voto do relator, o deputado delegado Olim, ao projeto de lei 627 de 2020, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2021. Às 14h está prevista a continuidade da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de deliberar sobre o voto do relator, o deputado delegado Olim, ao projeto de lei número 627 de 2020, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2021. Às 14h30 está prevista a 110ª sessão ordinária, expediente a ser realizado no plenário Juscelino Kubitschek. Às 17h, ato solene sobre o complexo do Ibirapuera em ambiente virtual, transmitido ao vivo aqui pela Rede Alesp. Pois é, muita informação, nós vamos aí um giro de repórteres, né, Júlio, via Skype. É isso mesmo, quem fala com a gente agora é a repórter Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda, qual que é a informação aí que você traz pra gente? Bom dia, Luciano. Bom dia, Julie, e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, hoje eu vou falar do programa Alesp Sem Papel. Essa iniciativa foi lançada no início dessa semana em um workshop que aconteceu de maneira virtual e que reuniu os servidores do Parlamento Paulista para conhecer essa nova ferramenta. Bom, esse projeto tem como objetivo tornar os documentos digitais e os processos eletrônicos. Então, é uma ação da Assembleia Legislativa de São Paulo que está totalmente alinhada à sustentabilidade, já que deve proporcionar a diminuição do uso de papel e também economia de recursos, como, por exemplo, impressoras e materiais que são necessários para que esses documentos sejam produzidos de forma física. Esse programa foi instituído pelo Ato da Mesa número 13 de 2020 e vai trazer inovação para o Parlamento Paulista, porque vai permitir tramitação, produção e controle de processos, tudo isso de forma virtual. Claro que essa iniciativa também tem preocupação com a segurança, então todo esse programa vai seguir requisitos para garantir autenticidade, confiabilidade e acesso, já que nós estamos falando de documentos e processos do Parlamento Paulista. Claro, a segurança não pode ficar de lado. Bom, essa inovação vai atingir todos os setores da Alesp. E se eu pudesse citar aqui alguns dos benefícios trazidos são, além da sustentabilidade e da economia de recursos, vai proporcionar também maior agilidade no trabalho dos servidores, transparência, como eu acabei de citar, também traz essa questão da segurança para os documentos e também aí pode ajudar na produtividade dentro do Parlamento Paulista. Como eu disse, essa inovação vai chegar para os mais diversos setores e, por isso, os servidores vão passar por treinamentos e vão participar de oficinas para que eles possam conhecer melhor toda essa inovação que vem chegando no Parlamento Paulista e também para que se possa utilizar da melhor forma possível e, como eu disse, garantir um trabalho cada vez mais ágil no Legislativo Paulista. Esse processo de implantação do programa Alesp Sem Papel já começou e deve aí durar 2 anos, sendo que a primeira fase aconteceu agora, em dezembro de 2020. Então, Julie e Luciano, uma inovação que vem aí sendo aos poucos implantada no Parlamento Paulista e, como eu disse, muito alinhada a essa questão
da sustentabilidade e, claro, visando sempre um trabalho cada vez mais ágil e prezando, claro, por transparência e segurança. Julie, Luciana, é com vocês. Pois é, né, Amanda? Um trabalho aí bem bacana e né, que pode servir de exemplo aí para outras casas legislativas. Obrigado pelas suas informações e se você tiver mais alguma outra informação, é só chamar a gente e voltar aqui para o Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Ótimo final para vocês, eu volto em breve com mais informações. Tá certo, Amanda. Bem, continuando aqui, o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do Republicanos, protocolou emendas ao projeto de lei orçamentária 627 de 2020, que destina para a cidade de Arujá recursos no valor de R$ 4.200.000. Para a área de saúde, o parlamentar destinou R$ 2 milhões e mais R$ 1 milhão para infraestrutura e também educação. Além disso, mais R$ 200 mil foram investidos no município. O deputado ressaltou que muitos setores da administração pública municipal precisam ser priorizados para que as prefeituras possam atender às demandas da cidade e que vai trabalhar junto aí com outros parlamentares para que elas sejam aprovadas na lei orçamentária. Pois é, começando, né, Júlio? Começando o Jornal da Rede Alesp aqui, ó, a gente está num ambiente novo, num cenário novo, né? O que você está achando aqui? Olha só, o cenário, a nossa redação lá no fundo, né? Uma mudança bem bacana, né, pra gente aqui. Muito bacana esse novo espaço aqui da Rede Alesp, né? Toda a redação conectada, toda a comunicação aqui do Palácio 9 de Julho conectado, então estamos no estúdio, né, como você falou, o pessoal aqui da edição mexendo já nos programas, aqui no nosso, bem atrás aqui da gente, mexendo já em toda a programação, nos nossos programas. Tá muito bacana a nossa nova casa aqui na Rede Alesp, aqui na Assembleia, Luciana. Bacana, Júlio. Bem, e a gente vai agora para a primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar com a Márcia Paiva, que é a secretária de Educação de Caraguatatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. Ela faz um balanço da educação no município nesse período aí tão prolongado de pandemia. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da educação de Caraguatatuba. Secretária, então, para a gente começar a nossa entrevista, quais os principais desafios desse ano de 2020, no momento em que crianças e adolescentes precisaram sair das escolas e ter a aula remota? Bom, vamos lá. Foram muitos desafios desde março, né? Primeiro, a nossa adaptação enquanto educador, enquanto rede municipal. A gente tem uma rede aí com 20.500 alunos. Então, quando a pandemia chegou, a gente não sabia quanto tempo iria durar e a gente começou a adequar tudo que a gente tinha primeiro de recesso e depois que a gente trouxe os recessos para o início da pandemia, que foi início de dia 23 de março, mais ou menos, se eu não me engano. E aí, consequentemente, a gente teve que pensar numa forma de trabalho com essas crianças, um trabalho remoto, um trabalho de reinvenção dos professores, um trabalho de aproximação dessas famílias, porque as crianças ficaram em casa e a gente precisava muito da participação das famílias para a gente continuar com o ensino de alguma forma lá nas casas das crianças. E claro, os professores tiveram muita dificuldade no início, nós tivemos muita dificuldade no início, como nós poderíamos trabalhar com essas crianças, fazer a parte pedagógica, como seria feito esse acompanhamento das nossas equipes e como isso daria certo de verdade. Então, foi muito difícil no iníi, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi se adaptando, as escolas foram encontrando esse caminho, aí as coisas foram acontecendo e eu acho que a gente teve alguns resultados positivos. Um segundo momento, que é a possibilidade de volta, né, Júlia, às aulas a partir de 2021. A gente está aí no meio de uma possível segunda onda da pandemia, né? Cada especialista fala aí
que nós estamos aí entrando numa nova retomada aí do número de mortes e de casos, infelizmente. Como é que vocês vão planejar uma possível volta em 2021? Vocês vão esperar mais um pouco? Como que vai ser esse planejamento para o ano que vem? Bom, vamos lá. Nós estamos, sim, fazendo um planejamento de retorno para o ano que vem, mas sempre deixando de stand-by. Nós já estamos com as escolas preparadas, com os equipamentos de segurança. Nós temos um comitê que estuda esse plano de retomada, então a gente já discutiu muito os protocolos sanitários. Agora a gente está finalizando os protocolos pedagógicos, até mesmo seguindo o Plano São Paulo, com 30%. Mas agora, como você mesmo disse, a gente está vendo a volta, né, o aumento dos casos. Então, é uma situação mesmo que a gente só vai saber como será lá para janeiro, final de janeiro, comecinho de fevereiro talvez. A gente vai ter que aguardar mesmo. Mas nós já estamos deixando tudo pronto. Se retornarmos em fevereiro ou em março, como vai ser? Com os 35%, fazendo aquele rodízio, porque a gente sabe que a vacina não vai chegar, né? Não vai chegar a todos até lá. E também a gente tem essa preocupação, sim, de retomar as atividades pedagógicas. Claro, a gente prioriza pela vida, pela segurança das nossas crianças. Neste ano a gente optou por fazer assim, nós fizemos inclusive uma consulta pública se nós deveríamos ou não retornar com as atividades presenciais esse ano, e o resultado foi que 88% não estavam seguros com o retorno, mesmo que em pouca quantidade. Então nós optamos por esse ano não voltar, mas o próximo a gente já precisa sim começar a pensar uma forma de retorno. A gente viu aí, acho que vocês também já devem ter acompanhado, algumas experiências de algumas escolas que retornaram com essa porcentagem e tiveram sucesso. Poucos alunos, o rodízio, um tempo menor, então talvez esse seja o caminho mesmo para o próximo ano. Mas a gente vai ter que aguardar para ver como a doença vai se comportar de agora para frente, porque a gente tem visto esse aumento, tem nos preocupado. Mas isso não deixa a gente parado, nós estamos fazendo o planejamento, deixando tudo pronto, e de uma forma segura, mas a gente vai ver como o cenário vai ser a partir mesmo de janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Secretária, é importante também a gente falar sobre a formação dos professores nesses últimos meses, né? Não só as crianças e adolescentes precisaram se adaptar com essa realidade de aula remota, mas também os professores saíram, né, da sua sala de aula, do seu ambiente. Como é que foi ou está sendo, né, essa questão com os professores aí em Caraguatatuba? Bom, primeiro, quando tudo começou, nós deixamos isso muito à vontade para cada escola e cada professor. Justamente porque o professor, eu sei porque eu sou professora, né, de 20 anos aqui da rede municipal, então a gente está muito acostumada com aquele modelo, apesar de muito se discutir de tecnologia, de novidade, não era uma prática. Poucos tinham essa habilidade de utilizar a tecnologia. De repente chegou a pandemia, ou a gente modificava a forma de ensinar, ou então não tinha como a gente trabalhar. Então, a princípio, a gente deixou os professores e as equipes gestoras super à vontade. De que forma cada um conseguiria trabalhar? Ou através do WhatsApp, ou através de gravação de videoaula, do Google Class, ou através do e-mail, ou também atividade impressa, tem gente que conta histórias, então nós deixamos muito livre. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma equipe de informática que trabalhou, sim, formação online com esses professores de utilização de ferramentas e também esse desenvolvimento que a gente deixou o professor livre, à medida que os outros iam fazendo, eles também foram buscando. Então foi muito tranquila, uma evolução muito tranquila. Nós fizemos também uma capacitação emocional online em HTPC para deixar esse professor também mais seguro com tudo isso. Porque é muita novidade, muita mudança e a gente sabe que a pandemia ela trouxe primeiro para a gente, enquanto ser humano, o medo dessa doença, que até hoje é desconhecida, a gente não sabe quem vai pegar e quem vai pegar, o que vai acontecer, e ao mesmo tempo o trabalho que deveria ser feito na rede. Então teve esse choque, né, do eu e do meu trabalho. Então nós fizemos um trabalho, sim, de deixar o professor tranquilo, do trabalho que seria possível, do que deveria ser feito. Então, ao mesmo tempo que nós deixamos o professor à vontade,
para se reinventar e se reencontrar. Nós também, com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, oferecemos formação online de utilização de ferramentas, demos todo o suporte. O professor quer gravar um vídeo e não sabe? Vem aqui que a gente ensina. Tem um setor de apoio pedagógico que também continuou, a gente montou um site da Secretaria Municipal de Educação, os meus professores que trabalham aqui na Secretaria de Educação, que fazem parte do apoio pedagógico, forneceram atividades, mandaram para as escolas, deram todo esse suporte também para aquele professor que tinha mais dificuldade, ou para aquele também que queria complementar o trabalho. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui destacado foi mesmo a capacidade dos nossos professores de reinvenção, de adequação. Nós tivemos muito retorno de sucesso desses professores. Então, eles se adaptaram muito bem e foi fantástico esse retorno e essa vontade de fazer a diferença, essa vontade de chegar aos alunos, foi fantástico. Tem professor que faz conversa individual com o aluno, através da câmera, muito bacana, faz reunião com todos os alunos, dá aula para todos os alunos. Então, a gente deixou, como é uma rede muito grande, e os professores, cada um tem a sua habilidade, a sua dificuldade, a gente procurou deixar o professor à vontade para trabalhar. Tinha um planejamento, tinha o conteúdo mínimo, as habilidades que tinham que desenvolver, mas cada professor e cada equipe gestora procurou encontrar esse caminho. E aí, também, o que a gente fez? Reunião de pais para tratar do filho. Então, a gente buscou também esse atendimento personalizado, buscar o pai, fazer essa reunião, essa busca ativa do aluno, que foi uma grande dificuldade. Ontem até estava assistindo um videozinho de um humorista muito conhecido na área da educação, que estava falando isso, pelo amor de Deus, a gente precisa buscar esses alunos, e foi mais ou menos isso. Se o aluno não buscava atividade pelo WhatsApp, pelo e-mail impressa, que nós também oportunizamos as atividades impressas para serem retiradas nas escolas, a gente tinha que ir até esse aluno, buscar onde está esse aluno, qual é a dificuldade, o que ele precisa. Às vezes, nesse momento, ele não tinha condição de fazer atividade pedagógica, então a gente entrava com atendimento social mesmo, com assistente social ou com algum outro cuidado que a gente sabe que também precisou. Pois é, Márcia, falando dessa questão da adaptação, né, dos alunos e do aprendizado, dá para a gente fazer a medição, né, do que mudou para o aluno? Nesse ambiente virtual, o aluno ele consegue aprender mais, ele aprende como antes, aprende um pouco menos, varia de aluno para aluno. Qual que é a avaliação? Já dá para ter uma primeira avaliação? Olha, dá sim para a gente ter uma primeira avaliação. O que dependeu muito a aprendizagem dos alunos, com a nossa avaliação, primeiro, a participação da família, porque muitas crianças precisaram sim desses responsáveis para fazer esse acompanhamento, e também o próprio aluno que se dedicou e que fez mais, claro que ele aprendeu mais, mas nós só vamos saber exatamente como está a aprendizagem dos alunos quando retornarmos com as atividades presenciais. Para isso, a gente está preparando já uma avaliação diagnóstica para quando esses alunos retornarem, para ver o que foi aprendido e da onde a gente precisa partir para continuar essa aprendizagem. Bem difícil a gente falar em aprendizagem nessa situação, porque mesmo em sala de aula, quando a gente vê, tem 30 alunos, nem todo mundo aprende do mesmo jeito, e é isso mesmo. Em casa, a realidade também é a mesma. Que aquele que o pai acompanhou mais, o responsável acompanhou mais, que cobrou mais do filho, a gente sabe que teve uma aprendizagem maior. Aquele que talvez foi sozinho, dependendo do aluno também faz, porque tem aluno que se vira independente e aprende, mas a gente sabe que tem aqueles que precisam de ter o professor do ladinho, acompanhar, estar junto, que tem um pouquinho mais de dificuldade. Esses a gente vai saber mesmo quando retornarmos com as atividades presenciais, esse acompanhamento mais próximo, entende? E, secretária, você falou há pouco sobre essa busca ativa, né, pelos alunos nesse período. Vocês têm já um cenário com relação à evasão escolar? Eu imagino que seja uma preocupação, claro, da Secretaria com relação a esses alunos que possam não voltar para as aulas do ano que vem. Qual que é o cenário e qual o planejamento de vocês?
Bom, vamos lá. A gente tem sim um sistema que a gente está finalizando, que os professores fazem alimentar o nosso sistema de frequência, de participação de atividade, um sistema, e a gente está finalizando ainda, eu não tenho os números, mas a gente sabe sim que nós tivemos uma evasão, não muito grande, um ou outro aparecia e voltava, os alunos vinham e voltavam, às vezes entregava atividade uma vez por mês, porque também ficavam cansados, mas real mesmo, a gente só vai saber quando retornarmos com as atividades presenciais. Mesmo assim, a gente foi em cada casa, a gente não deixou nenhum aluno para trás, né? Então, a gente foi buscar, foi saber o que estava acontecendo, pelo menos para não perder esse vínculo. Talvez aquele aluno que nunca apareceu e não fez nada, tudo bem, a gente foi sim acompanhar para saber o que estava acontecendo. Talvez a situação que ele vive não deu a condição dele fazer as atividades pedagógicas à distância, mesmo que impressa, mas a gente tem feito esse acompanhamento com a equipe gestora e as assistentes sociais para não deixar esse aluno ainda tão distante da escola, mas a gente só vai saber mesmo quando retornarmos com as aulas presenciais. Secretária, como que fica a questão da educação inclusiva, né? Vocês são referência aí em educação inclusiva. Como que ficou essa educação inclusiva durante a pandemia e quais são as perspectivas para 2021? A educação inclusiva, a gente tem os professores da sala de recurso que fizeram um trabalho fantástico de acompanhamento desses alunos do nosso quadro de educação inclusiva. Eles montavam atividades e mandavam as atividades com material para cada aluno da nossa rede. Então, foi um trabalho de acompanhamento que eu fiz questão de acompanhar e parabenizar. A gente tem um setor de educação inclusiva aqui, e esses professores que trabalham lá na escola fizeram esse trabalho individualizado mesmo, de acompanhar, de mandar as atividades, de mandar o material. Então, os alunos recebiam caixas ou joguinhos, ou sempre personalizado para aquele aluno mesmo, individualizado. Então, nós fizemos isso, e retornando às aulas, nós vamos retornar sim com os alunos de educação inclusiva. Nossa inclusão é mesmo referência, e é referência porque nós fazemos mesmo a inclusão. Não tem essa, aluno de inclusão sim, não. Eles vêm junto com os nossos alunos normalmente. E o trabalho que a gente faz, que é diferenciado, o atendimento mesmo personalizado, de acordo com o plano de ensino daquele aluno. Então, retornando às aulas, eles vão entrar mesmo nos 30%, se a gente decidir, que nós estamos sinalizando que vai ser assim, eles também vão retornar. Se os responsáveis estiverem seguros, eles vão vir sim, claro, com os cuidados, com os especialistas e com tudo que eles precisam para estar junto. Mas nosso trabalho de inclusão é de referência justamente por isso, porque a gente faz a inclusão, não tem essa, é diferente. Para eles nada, nós mandamos sim as atividades diferenciadas, o material, porque eles precisavam desse atendimento, mas a gente faz um trabalho único na rede. Então, a inclusão, nós retornando o ano que vem, eles também vão entrar nessa situação dos 30%, 35%, ainda a gente está discutindo como vai ser isso. Márcia, você falou agora há pouco da questão de tecnologia, né, da sua equipe de tecnologia. E a gente sabe que nessa pandemia também ficou muito latente a disparidade aí de alunos do ensino público e do ensino privado com relação a acesso à internet, acesso aos computadores, para poder justamente receberem as aulas de modo remoto. Qual que é a sua análise hoje? Se você puder dar um raio-x de como funciona isso hoje em Caraguatatuba? Na rede municipal ou de uma forma geral, Júlia? De uma forma geral, porque a gente sabe que aí a Secretaria de Educação, ela cuida da rede municipal, também tem as escolas de ensino privado, enfim, como é que foi contextualizar, então, todas essas realidades? Bom, é realmente uma disparidade muito grande, né? As redes particulares, até os alunos que frequentam as redes particulares, eles têm mais condição e mais acesso à tecnologia. Mas isso não impediu que a rede municipal fizesse um trabalho também de qualidade. Eu tenho discutido também, é o que você disse, a gente toma conta de 2 escolas só particulares que têm o ensino infantil, mas eu tenho acesso a outras escolas particulares que têm o ensino fundamental e médio. A gente vê as dificuldades são as mesmas, apesar dos alunos das escolas particulares terem mais acesso à tecnologia, mas o aprendizado eu acho que ficou ali.
mesmo a gente com as dificuldades de tecnologia para os nossos alunos, aqueles alunos que não tinham condição, eles podiam pegar atividade impressa, eles usavam o celular dos responsáveis. Então, a gente tentou chegar ali e a aprendizagem eu acho que está bem próxima. Claro que isso nos fez pensar, enquanto sistema público, né, o que mais nós devemos fazer para dar mais acesso para as nossas crianças a essas tecnologias. Ainda é um grande desafio, porque mesmo que a gente, por exemplo, consiga dar equipamento para todo mundo, tá? E a internet? Consiga fazer uma parceria de operadoras para ter acesso à internet, tá? Mas e o equipamento? Então, são situações que a gente tem discutido aqui com a equipe e é uma situação que o poder público precisa pensar de que forma mais a gente consegue fazer com que a tecnologia e esses equipamentos cheguem até os nossos alunos. A gente tem, sim, em todas as escolas um laboratório de informática, mas nesse momento de pandemia a gente não pôde usar, né? Então, talvez um ou outro, porque não tinha como usar, porque a gente não podia chamar todo mundo para usar. Então, é uma situação que a gente tem discutido e que a gente precisa, sim, repensar aí para o futuro, já que a gente viu que a tecnologia veio para ficar e que, de alguma forma, a gente vai ter que melhorar esse uso, se acostumar com isso e a gente, enquanto líder de gestão, buscar formas de proporcionar a esses alunos a utilização dessa tecnologia e o acesso, principalmente, né, a esses equipamentos. Tá certo, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer a Márcia Paiva, que é secretária de Educação de Caraguatatuba. Márcia, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando de educação, que é o que brilha meus olhos, e me coloco sempre à disposição para quando vocês quiserem conversar e saber um pouquinho da nossa rede. Obrigado, dá para perceber pelo brilho nos olhos aí. Bem, gente, realizada a 109ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek, na presidência dos trabalhos, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que abriu o pequeno expediente para a fala dos parlamentares pelo tempo regimental de 5 minutos. O deputado Frederico Dávila, do PSL, foi o primeiro orador. Citou na tribuna a Lei 17.293, que aumenta os impostos dos insumos e dos produtos agrícolas aqui no estado de São Paulo. O impacto que vai causar na produção agrícola não é só na produção agrícola paulista, na produção agrícola brasileira, uma vez que esses defensivos, esses produtos saem daqui de São Paulo. Nós temos a Singenta na região de Campinas também, nós temos a Ihara na região de Sorocaba. Vários dos insumos para a agricultura brasileira são produzidos aqui no estado de São Paulo pela facilidade logística e as plantas industriais modernas que nós temos aqui. E semana passada, numa live com o presidente da CropLife Brasil, que reúne as empresas fabricantes de defensivos, o Christian Lobauer, que até foi candidato a senador pelo Partido Novo nas últimas eleições, falou que várias empresas que têm a sua planta industrial aqui em São Paulo estão reestudando os investimentos para levar para outros estados após a aprovação do 529, que aumenta os tributos sobre defensivos e produtos agrícolas. A deputada Letícia Guiar, do PSL, subiu à tribuna para falar dos desafios deste ano devido à pandemia do novo coronavírus. A deputada citou os gastos do governo durante a pandemia, onde um grupo de parlamentares criou o PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Pois bem, esse ano de 2020 ele foi um ano bastante diferente, foi um ano difícil, desafiador para todos, né? Para a população, para as autoridades sanitárias, as autoridades médicas, para as autoridades políticas. Foi difícil para todo mundo, até para que a gente pudesse entender o cenário que de repente aconteceu no Brasil e no mundo. Muitas coisas aconteceram e sempre foi necessário tomar decisões, encontrar um caminho para que as pessoas, principalmente as pessoas, pudessem ter a segurança, que estão bem cuidadas, que são o maior patrimônio do nosso país, do nosso Brasil. Pois bem,
O que nós temos visto, que eu particularmente tenho observado como parlamentar e como mulher geralmente é mais observadora e mais detalhista, é a maneira como o governador de São Paulo, o governador João Dória, tem atuado nesse momento de pandemia. Inclusive, foi criado o grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, do qual eu faço parte, tenho muito orgulho disso, onde nós fomos visitar, fiscalizar hospitais, fiscalizar contratos, compras, e encontramos diversas irregularidades que foram prontamente denunciadas. O deputado Douglas Garcia, do PTB, trouxe à tribuna o parecer do Ministério Público depois que o parlamentar entrou com uma ação popular na Justiça contra a compra da vacina Coronavac para o estado de São Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou através da promotora de justiça. Eu quero aqui parabenizar, inclusive, a opinião do Ministério Público, o parecer do Ministério Público pela quarta promotora de justiça de mandados de segurança, a senhora doutora Carla Maria Alta Vista Mapelli, que decidiu, que opinou, que fez aqui no seu parecer direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com relação à minha ação popular. Veja só o que ela disse: não é aceitável o Poder Executivo gastar 90 milhões na vacina Coronavac e simplesmente negar-se a prestar contas à população, que é fundamento fim para o desenvolvimento da vacina. A conduta adotada pelo Poder Executivo está em desalinho com os princípios da moralidade e transparência da gestão pública e prestação de contas, devendo o contrato vir a ser apresentado nos autos. E ela ainda continua: ressalto a um franco desalinho de conduta quando contrapomos, de um lado, a paralisação do comércio, escolas, da vida de toda uma sociedade, onde o Estado pede que os cidadãos se conscientizem e cooperem com o Estado, de outro. O Poder Executivo se põe a elaborar uma vacina de 90 milhões sob sigilo total de termos de contrato, termos médicos. Em qual momento exatamente deixamos de ser um Estado democrático de direito? Em qual momento as contas e contratos do Poder Executivo não se submetem mais à premissa das transparências dos gastos públicos? Parabenizo aqui a esse parecer excelente, digno de um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, a promotora de justiça. O deputado Major Meca, do PSL, falou do orçamento anual para o Estado e da falta de transparência do contrato entre o governo paulista e o laboratório chinês Sinovac. Votada aí nas próximas semanas a lei orçamentária anual. Nós votaremos um orçamento de mais de 349 bilhões de reais para o nosso Estado. E dentre a destinação desse recurso a todas as pastas, o que nos preocupa e muito, como parlamentares, como fiscalizadores das ações do Poder Executivo, é a forma como esse dinheiro é empregado. O governo não tem transparência em relação ao dinheiro dos nossos impostos que são gastos dentro do Estado de São Paulo. Nós não sabemos o absurdo de todos nós tomarmos conhecimento de um contrato do governo do Estado de São Paulo, feito com outro país, com a Sinovac, com o laboratório Sinovac na China, todos nós tomarmos conhecimento através de um veículo de imprensa, isso beira a um ato criminoso. Isso é improbidade, é desonestidade. Bem, pessoal, nós continuamos com o Jornal da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Você acompanha agora pela Rede Alesp a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Assembleia Legislativa. Bem, já no grande expediente, a deputada Letícia Guiar voltou à tribuna para falar sobre o Plano São Paulo. A parlamentar defendeu os comerciantes e lojistas depois que o governador e o Centro de Contingência da Covid-19 anunciaram em coletiva a mudança de fase no estado. Logo no início do mês de dezembro, após, mais uma vez, o governador João Dória utilizar do poder dele
para impedir as pessoas de trabalhar, de sustentar e levar o seu ganha-pão para casa, um dia após as eleições, ele mudou o Plano São Paulo, retrocedeu o Estado de São Paulo para a fase amarela. Nós sabemos que o mês de dezembro, eu sou filha de comerciantes, trabalhei a minha vida inteira atrás de um balcão de uma loja, e eu sei o quanto o mês de dezembro é aguardado, é esperado pelos comerciantes, com o objetivo de vender, de sustentar o seu comércio, de pagar os seus empregados. E a lógica, o raciocínio que o Plano de São Paulo tem feito para retroceder para a fase amarela é para evitar aglomerações. Ora, se durante o período de dezembro o comércio é mais procurado, as pessoas vão até as lojas para adquirir os seus presentes de Natal, porque já é uma tradição isso no mundo inteiro, por que nós temos que reduzir o horário de funcionamento? Se a gente reduz o horário de funcionamento, consequentemente, terão mais pessoas durante aquele horário. Não faz sentido. Pois é, né, Júlia? Daqui a pouco a gente tem mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente está falando um pouco desse momento aí, né, que o número de casos de Covid está aumentando, e aí a gente tem que repensar se o comércio fica aberto, se as atividades estão abertas, qual que é a prioridade em relação a isso, né? Se a gente tem que priorizar a vida, tem que priorizar a economia, né? Imagino, eu acho que a gente tem que priorizar as vidas e tal, eu sou a favor do lockdown, porque eu acho que, em primeiro lugar, vem sempre a vida, né? Comércio, isso tudo se recupera depois. Muito está se discutindo isso, a gente está no final do ano, festa de Natal, depois Ano Novo, né? O pessoal está falando assim, ó, festa de Natal, vá com cuidado, Ano Novo, cancele o Ano Novo, né? Mas aí a gente tem que ter a consciência, né, Luciano? Tem que ter consciência, acho que verdade. falta um pouco, nesse momento, para a sociedade, essa questão da consciência. Teve a flexibilização, porque a economia precisa voltar a girar, e as pessoas entenderam do modo errado, entenderam que já podia voltar ao que faziam antes da pandemia. E não é assim. É preciso se cuidar, é preciso continuar com máscara. Então a gente ouviu aqui na Rede Alesp alguns especialistas dizendo, é melhor, nesse final de ano, evitar uma aglomeração no Natal e no Ano Novo, para que nos próximos anos nós possamos ter a possibilidade de estar com as nossas famílias bem. Então, além dessa questão de reabertura econômica, tem essa questão de conscientização. Não é porque flexibilizou, porque a economia precisa voltar a girar, algumas questões precisam voltar a acontecer, que as pessoas precisam ir a alguns estabelecimentos e ficar sem a máscara, andar sem a máscara. Eu tenho percebido muito, as pessoas vão ao restaurante, a uma lanchonete, e não só na hora que estão comendo, ficam sem a máscara por razões óbvias. E depois continuam sem a máscara. Depois continuam, se abraçam, Gente, não é assim. Eu observei também, a gente passando, por exemplo, celebrações, cultos e, de uma maneira geral, muita gente sem máscara. Às vezes um ambiente um pouco menor, assim, principalmente nos bairros, né? E aí as pessoas sem máscara. Outra questão que a gente tem que pensar é o seguinte, muita gente tem pai no interior ou em outros estados, ainda mais em São Paulo. Vale a pena ir agora? Vale a pena? Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma amiga que está fazendo uma rede de amigos que vão ficar em São Paulo, justamente para poupar, né? Qualquer possibilidade de levar qualquer contato com o coronavírus, com os pais em idade de risco, enfim. Então tem muita gente que, para evitar qualquer possibilidade de contaminação dos pais ou da família, a gente vai passar o Natal, por exemplo, aqui em São Paulo. Né? E refazendo, né, um Natal e Ano Novo diferente, talvez por alguma plataforma de tecnologia para se reunir ali à meia-noite, né? Nesse momento é muito difícil, isso dizendo Juliane, você pegar um ônibus para ir para a casa de algum parente e correr o risco de levar, né, o vírus nesse caminho, né? Então é preciso... Aí eu volto a falar, Luciano, é a questão da consciência. Claro que está todo mundo com saudade, claro que quem tem criança quer que a criança vá brincar com os primos e afins, mas tudo com, como diria, né, com parcimônia, né, Luciano? Parcimônia, o momento é de festa, mas essa festa
vai ter o ano que vem também. A gente, né, o importante é a gente deixar os nossos familiares com saúde e evitar qualquer risco de contaminação, ainda mais com pais, avós, pessoas que estão aí numa fase que estão aí num grupo de risco, que podem pegar. E aí você que está, por exemplo, querendo ver seus pais, você pode levar de presente para eles, para os seus pais, para sua avó, para os seus familiares, o coronavírus, né? E é um presente que ninguém quer receber e é um presente também que a gente não quer dar no Natal, que é o coronavírus, né? E aí, Luciano, entra numa outra questão. Todos estão ansiosos para quando começa a vacinação aqui no Brasil. Não é porque vai começar a vacinação também que vai deixar de seguir os protocolos de saúde, que é um tempo, né? Até porque a vacinação vai demorar, né, Júlia? Até a vacina funcionar e as pessoas estarem imunizadas também tem um delay, tem um gap, né, Luciano? Pois é. A gente vai falar mais sobre isso durante o Jornal da Rede Alesp, mudando um pouco de assunto, para garantir o direito a quem realmente precisa e combater fraudes, o governo do estado de São Paulo vai fazer mudanças no sistema que garante às pessoas com deficiência, os PCDs, né, a isenção de IPVA. O decreto número 65.337 de 2020, que regulamenta a Lei 17.293 de 2020, a do IPVA, foi publicado na edição da última terça-feira, dia 8, do Diário Oficial do Estado. Segundo o governo estadual, as alterações na legislação visam resgatar o princípio de renúncia de receita para beneficiar quem realmente precisa. As pessoas com deficiência física severa ou profunda, cujo veículo necessite aí de adaptação, continuarão a ter direito à isenção do IPVA. Dessa forma, o imposto não recolhido poderá ser utilizado pelos proprietários como investimento para custear as modificações necessárias, como inversão do pedal do acelerador, comandos manuais de acelerador e freio e adaptação de painéis de comando do volante. Os autistas e as pessoas com deficiência física, visual e mental severa ou profunda, não condutoras, continuam beneficiadas. A Secretaria da Fazenda e Planejamento disponibiliza em seu site um guia com os principais pontos da mudança. A tabela das restrições médicas, com a letra inserida na CNH, com a indicação ou não das isenções, pode ser encontradas também nesse espaço. O governador João Dória realizou ontem a entrega de nova unidade do programa Creche Escola, no município de Arthur Nogueira, na região de Limeira. Segundo o Executivo Estadual, a obra recebeu um investimento total de aproximadamente R$1.600.000 da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a Prefeitura da cidade. A CEMEI, professora Sueli Aparecida Carmona Caetano, tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e áreas de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade. Esta é a segunda creche escola entregue pelo Estado em Arthur Nogueira. E além disso, na região de Limeira, também já foram beneficiadas pelo programa as cidades de Engenheiro Coelho, Iracemápolis, Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes. No total, essas cidades possuem 9 unidades, que significam um importante reforço na oferta de vagas de educação infantil. Bem, o deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, visitou acompanhado aí da irmã Priscila Gambale, a primeira prefeita eleita na história de Ferraz de Vasconcelos, e a Prodesp para acertarem os detalhes da instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município. O Poupa Tempo é uma das bandeiras e conquistas da prefeita Priscila Gambale, antes mesmo no início da sua gestão. Representantes da Prodesp irão até Ferraz de Vasconcelos estudar aí o melhor local para o Poupa Tempo ser instalado. O compromisso firmado garante a instalação do serviço para o mês de abril de 2020. O deputado Rodrigo Gambale apresentou um projeto aprovado na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho em outubro deste ano, autorizando o Executivo a instituir uma unidade do Poupa Tempo em Ferraz.
O Poupa Tempo foi criado em 1997 com o objetivo de propiciar um acesso facilitado aos serviços públicos. Dentre esses serviços, os mais procurados são a emissão de RG, licenciamento de veículos e carteira de trabalho. Bem, o governo de São Paulo, por meio do Instituto Butantan, firmou um acordo com a Federação Catarinense de Municípios para fornecimento de doses da Coronavac, que é a vacina desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O protocolo de intenções foi assinado ontem, lá na sede do Butantan, localizado na Zona Oeste, aqui da capital paulista. A formalização do acordo foi celebrada pelo presidente da FECAM e prefeito de Rodeio, Paulo Roberto Vaz, e pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. No momento, 12 estados já manifestaram interesse em comprar a vacina do Instituto. E são eles, Luciano: Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul, claro, além de São Paulo. Até janeiro, o Instituto Butantan irá disponibilizar 46 milhões de doses, das quais 4 milhões serão oferecidas a outros estados e municípios brasileiros. Até agora, 913 cidades brasileiras já manifestaram interesse na Coronavac. O resultado da fase 3, com o índice de eficácia do imunizante, deve ser divulgado até o próximo dia 15 de dezembro. Estudos clínicos de fase 1 e 2 já demonstraram que 94,7% dos voluntários não tiveram evento adverso. Dos que apresentaram alguma reação, 99,7% relataram sintomas de baixa gravidade, como dor no local da injeção e dor de cabeça leve. Artigo publicado na revista científica The Lancet apontou que a vacina do Butantan produziu resposta imune em 97% dos participantes dos estudos. A disponibilização do imunizante para a população vai ocorrer somente após a comprovação da eficácia, que deverá acontecer após a conclusão da terceira fase de estudos clínicos e posterior aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Bem, a cobrança da tarifa de esgoto, mediante a comprovação, pode ser adotada aqui no estado de São Paulo. E é o que prevê a lei, o projeto de lei, Luciano, aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta é de autoria dos deputados Aprígio, do Podemos, Márcio Nakashima, do PDT e Luiz Fernando, do PT. A medida prevê que a arrecadação da tarifa seja feita após a confirmação efetiva da prestação do serviço de tratamento. Segundo o texto, o consumidor que tiver o valor coletado indevidamente será ressarcido com o dobro da quantia desembolsada. O agente que fizer a cobrança incorretamente será responsabilizado nas categorias civis, administrativas e criminais. O deputado Aprígio comentou sobre as motivações para a implementação da iniciativa. Aqui em São Paulo mesmo, o que mais você vê é isso, é o esgoto sendo jogado dentro dos córregos. Aqui no Rio Tietê mesmo, no Rio Tietê você vê Rio Pinheiros, aqui no Rio Pinheiros, você vê a água de toda aquela região do Brás, toda aquela do Baixada ali do Canindé, aquela região toda, inclusive Guarulhos, joga dentro do Rio Tietê o esgoto a céu aberto. Né? Então, eles estão poluindo não só uma cidade que é Taboão da Serra, estão poluindo várias das cidades. E aonde você vai, o esgoto está sendo pago em duplicidade. Já o deputado Caio França, do PSB, elogiou a ação. Então, entendo que esse projeto de lei ele vem para poder suprir aí essa falta de conhecimento e muitas das vezes da prestação de serviço completo das prestadoras de saneamento básico do Estado, e tem todo o nosso apoio. Agora, a propositura deve aguardar a sanção do governador João Dória. Vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com a Bibiana Alves, que é líder de captação do Banco de Sangue de São Paulo. Nós vamos conversar sobre a doação de sangue nesse período aí de chegada de fim de ano. Bom dia, Bibiana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, e vocês? Tudo em ordem. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de falar de um assunto tão importante e tão impactante.
E nesse momento de pandemia, né, Bibiana, nós sabemos o quanto os bancos de sangue aqui no estado de São Paulo e no Brasil estão sofrendo com os estoques. Qual a situação hoje por aqui? Olha, a gente teve uma queda considerável dos estoques. Dezembro já é um mês que nós sabemos que essa queda ocorre por conta dos feriados prolongados, por conta das festas de final de ano, mas com a pandemia essa queda está extremamente crítica e abrupta. Nós estamos com 25% a 30% do estoque de sangue hoje. Alguns tipos sanguíneos, por exemplo, o O negativo, nós temos 10% de estoque. Então é uma situação bem crítica e bem preocupante. A gente sabe que muita gente se esquece no fim de ano, né? Vai para a festa, vai para a comemoração. A gente também tem um número de acidentes nas estradas, né? Esse ano vai ser tudo diferente, né? Muita coisa vai mudar. Mas eu queria entender, assim, né? Qual que é a necessidade de vocês? Quais são os estoques aí? Quais são os tipos sanguíneos que vocês mais necessitam durante esse período, tradicionalmente, em relação a outros anos? Durante o final do ano, realmente a gente tem esses acidentes e essas urgências de transfusão. Esse final de ano está diferente, porque como a gente voltou a ter a superlotação dos hospitais com os pacientes que têm Covid, eles também recebem transfusão. Então a nossa demanda continuou alta e a tendência, infelizmente, está sendo aumentar. A gente está com os estoques de O negativo e A negativo, que são as tipagens sanguíneas que mais se utilizam, em torno de 10%, de 15%, então nós estamos abaixo de 20%. É um déficit bem grande. Bibiana, outra questão também que se falou muito nesses meses, além das pessoas não irem, né, aos bancos de sangue com receio da Covid-19, também depois da flexibilização, as pessoas que já passaram pela Covid-19, como é que funciona então para a doação de sangue? Quanto tempo tem que esperar? Pode ou não pode doar? Como é que funciona? Dá um raio-x para a gente disso. Quem teve Covid pode sim fazer a doação de sangue. A gente, inclusive, tem um tipo como se fosse um estudo em que a gente usa um hemocomponente de quem já teve Covid para auxiliar na recuperação dos pacientes com Covid. Então, a gente consegue ajudar mais ainda esses pacientes que estão hospitalizados. Quem teve Covid pode doar depois de 30 dias do último sintoma. Então, esses doadores podem aguardar um mês e voltar a tentar doar sangue, fazer a boa ação tranquilamente. Agora, vamos reforçar, né? Quais são os requisitos aí para doação de sangue? Quem pode doar, quem não pode doar nesse período? Tem que ter um peso mínimo? Pode doar quantas vezes por ano? A gente pede, o nosso principal requisito, que é um dos mais impactantes aqui na nossa recepção, é o doador trazer um documento oficial com foto em bom estado de conservação, porque a gente precisa desse documento para iniciar todo o processo de doação dele. Então, basicamente, ele tem que ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, se teve um almoço ou um café da manhã muito gorduroso, a gente pede um intervalo de 3 horas, mas é importante lembrar que não é bom vir de jejum, porque se a pessoa vier de jejum, a gente precisa primeiro ofertar um lanche para ela ficar bem e ficar mais forte para conseguir fazer a doação de sangue. Tatuagens, piercing, maquiagem definitiva, a gente pede um intervalo de 12 meses, do procedimento até a doação. Endoscopia e procedimentos endoscópicos um intervalo de 6 meses. Por conta da questão do Covid, a gente está pedindo um intervalo de 30 dias entre o último sintoma de qualquer gripe ou resfriado. Se a pessoa sabidamente tem conhecimento que teve Covid, a gente pede esses 30 dias. Se só teve uma gripe ou resfriado, por questão de segurança, a gente também pede esse intervalo de 30 dias. E hoje em dia, Bibiana, quais são os tipos de sangue que estão mais em falta nos bancos de sangue? Eu acredito que seja algo nacional, essa queda de O negativo e A negativo, que são as tipagens que mais saem.
Então, por exemplo, nos casos que a gente comentou dos acidentes, se eu não tenho tempo hábil de fazer a tipagem sanguínea do paciente que está precisando na extrema urgência, eu posso transfundir um O negativo para ele. Então, pela facilidade de ser o doador universal, o O negativo é sempre o nosso estoque mais crítico do banco de sangue. Como é que está hoje o estoque? Os estoques dos bancos de sangue aqui no estado de São Paulo? Vocês já tem um levantamento aí de como é que está nessa primeira metade de dezembro? A gente percebeu que teve uma queda de 30% referente ao ano passado. Então, em dezembro de 2019, a gente já tinha tido uma queda de 20%, e aí nós tivemos uma queda maior de 30% comparada ao ano passado. Então, a gente já esperava uma baixa dos estoques, e essa baixa foi 30% a mais do que nós imaginávamos. Então, nos casos de O negativo, a gente está com 10%, A negativo em torno de 15% a 20%, A positivo e O positivo, a gente tem em torno de 30% do ideal para conseguir atender os pacientes da melhor maneira. E as outras tipagens, que é AB positivo, B positivo, a gente tem um estoque até que confortável, acima de 50%, mas é porque são os tipos sanguíneos mais raros. Então, a gente não tem muita demanda, não tem muita solicitação de transfusão. Por isso que a gente tem um estoque confortável. Você falou dessa baixa, né, Bibiana? Para quem está assistindo a gente, qual é o impacto dessa baixa em todo o sistema, né? A gente tem muitos avanços tecnológicos na área da saúde, então a gente conseguiu criar uma vacina em 1 ano, a gente realiza cirurgias robóticas, cirurgias através de 2 pontinhos, mas a gente ainda não tem nenhum substituto para o sangue. Então, os pacientes que precisam de algum hemocomponente do sangue, a gente ainda não consegue substituir essa demanda. Então, se um paciente oncológico precisa tomar uma plaqueta, a gente não tem com o que substituir. No caso de um sangramento ativo, uma hemorragia em alguma cirurgia e essa pessoa precisa tomar a bolsa de sangue, as hemácias, a gente não tem ainda o que substituir. Então, em alguns casos, a gente precisa cancelar algumas cirurgias, o atendimento do paciente não é tão bem atendido quanto poderia. O grupo de SH, ele tem bancos de sangue em todo o país. Então, a gente faz um trabalho de logística extremamente criterioso e funciona muito bem. A gente, graças a Deus, não conseguiu deixar nenhum paciente sem atendimento, mas a situação está bem crítica mesmo. Falando um pouco aí de perspectivas para 2021, né? Os meses que vocês mais precisam são os meses de férias, que faltam mais, janeiro, fevereiro, março. Como é que a população pode ajudar nesse momento de pandemia? Vocês estão cumprindo aí todos os protocolos nos bancos de sangue? Como que é esse processo de doação de sangue dentro desse contexto da pandemia? O banco de sangue, a gente não parou de trabalhar desde março, nenhum colaborador da sede do banco de sangue. Então, desde março, a gente veio aprimorando as técnicas de segurança e as medidas de segurança. Inclusive, na semana passada, nós recebemos um selo, Covid Free Excelência, que é um selo que se baseia nas normas internacionais de segurança dos doadores e dos pacientes. Então, nós somos avaliados conforme as normas internacionais para diminuição de risco de exposição ao vírus. E nós estamos seguindo todas as medidas de precaução, distanciamento na recepção, em todas as áreas da coleta e copa. O uso de máscara é obrigatório, o dispenser de álcool gel está presente em todos os locais do banco de sangue. A questão da higienização na sala de coleta, na copa, não foi algo que a gente sofreu muito impacto, porque a gente já tinha essas medidas de cuidado. Então, a gente já utilizava o álcool gel com muita frequência, o álcool spray para higienizar as cadeiras também a gente já tinha como protocolo. Então, a gente não teve muita mudança na área da coleta. Só um pouco mais de atenção aos doadores, que agora eles começaram a perceber que a gente faz essa higienização, que a gente utiliza máscara, mas era algo que a gente já realizava.
E em relação à pandemia, a nossa perspectiva, a gente tem dois receios. Os casos de Covid estão aumentando muito e esses pacientes que têm Covid, eles também recebem transfusão. Então, o nosso medo é ficarmos sem o estoque para conseguir atendê-los da melhor maneira. Também porque as pessoas estão, mesmo que não necessitem de sangue, estão se contraindo o vírus e ficando com Covid, e aí a gente precisa desse intervalo de 30 dias. E também porque se porventura, mais para frente, a gente tiver uma vacinação em massa, as pessoas que receberam a vacina vão precisar ficar pelo menos 4 semanas, no mínimo 4 semanas sem fazer a doação. Então a gente está com alguns receios quanto ao ano de 2021. Ana, outra questão também, você está falando dos protocolos que cada local tem. Além disso, para agendamento para doação de sangue, é durante o dia todo? É preciso ligar para os locais e agendar um horário específico? Como é que tem funcionado essa questão? A gente trabalha com um agendamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Entretanto, como nós estamos com a recepção completamente vazia, ele não está sendo obrigatório. Então, por exemplo, hoje a nossa recepção está vazia. Então, se alguém estiver passando pelo banco de sangue ou estiver na região, ligar perguntando se é necessário agendamento, a gente oferta essa opção, entretanto, ele não é obrigatório. Se a pessoa quiser comparecer ao banco de sangue, em 40, 50 minutos ela consegue fazer o processo inteiro. A gente queria entender quais são as principais demandas aí nesse final do ano. Muita gente precisa da transfusão de sangue por conta de acidentes. Quais são as principais causas aí? Para o pessoal em casa também entender um pouco melhor. O que motiva uma transfusão de sangue? Quais são as principais causas em relação à transfusão de sangue nos hospitais aqui do estado de São Paulo e do país? A gente tem uma demanda muito grande de um hemocomponente, que é a plaqueta, nos hospitais oncológicos. Então, aqui em São Paulo é um hemocomponente que a gente tem bastante saída e que demanda bastante transfusões, que é o paciente oncológico necessitar da utilização das plaquetas para auxiliar nos processos de coagulação de sangue, auxiliar na prevenção e aumento da imunidade. Então, a gente utiliza esse hemocomponente para tentar auxiliar esse paciente que está com a imunidade baixa, para que ele fique bem e consiga se recuperar melhor. A gente também voltou a ter as cirurgias eletivas. Então, as cirurgias que ficaram aguardando a pandemia passar, e infelizmente ela não passou, elas estão ocorrendo agora, nos meses de novembro e dezembro. Então, cirurgias cardíacas, a gente tem muita demanda de transfusão de sangue, não necessariamente porque o paciente vai precisar, mas é um cuidado do hospital e do médico deixar aquela quantidade de bolsas reservada para aquele paciente, caso ele venha a precisar. Então, a gente também tem os hospitais pediátricos que, em alguns casos oncológicos, ou que a criança precisa fazer algum procedimento cirúrgico, a gente também voltou a ter algumas demandas nesses locais. As maternidades em nenhum momento pararam de solicitar transfusão de sangue. Então, a gente atende 2 das maiores maternidades do estado de São Paulo e os partos continuaram ocorrendo. Então, é a mesma situação de uma cirurgia, a gente deixa as bolsas reservadas para a gravidinha, caso ela venha a precisar em alguma complicação sanguínea, e caso o recém-nascido também venha a ter alguma perda de sangue, ou ele precise do sangue para se recuperar um pouquinho melhor desse impacto que é o nascimento. Então, a gente continuou tendo essas demandas, e elas aumentaram, infelizmente. É dentro disso que você está falando, Bibiana, para que as pessoas entendam. Uma bolsa de sangue, ela doada, ela pode salvar quantas vidas? Uma bolsa de sangue que o doador vem até o banco de sangue e faça a coleta, ela vai se transformar em 4 bolsas. Então, o sangue a gente vai dividir em 4 hemocomponentes, que a gente chama. São as hemácias, que é a parte vermelhinha, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e o crioprecipitado, que são as partezinhas brancas do sangue. Então, cada um desse hemocomponente, ele tem uma utilização diferente.
Então, por exemplo, a hemácia ela vai atuar mais em anemias crônicas, em hemorragias, então em situações mais críticas quanto a sangramento. A parte das plaquetas ela vai ajudar na coagulação e também na defesa do organismo. O plasma vai auxiliar basicamente na coagulação. Então, se é um paciente que tem risco de um sangramento, ou se ele tem algum problema no fígado, que também impacta na coagulação, a gente vai transfundir o plasma. E o crioprecipitado, que também auxilia na coagulação, mas ele é específico para uma falha na coagulação. Então, quem não tem um tipo de fator de coagulação, a gente transfunde o crioprecipitado. Então, você consegue ajudar até 4 vidas. A gente tem alguma restrição à doação de sangue? Recentemente, a gente teve aí uma polêmica que foi parar no STF, né? A população LGBT aí reclamando que alguns bancos de sangue estariam recusando a doação de sangue, né? Tem alguma restrição aí em relação a essa doação? Não, os nossos questionários eles foram todos atualizados, então foi retirada o questionamento quanto a relações sexuais homoafetivas e a única restrição que a gente mantém, independente da orientação e opção sexual, é a de quantidade de parceiros, que isso é uma norma, uma legislação que a gente segue, então você pode ter até 3 parceiros durante os últimos 12 meses, mas isso não se enquadra específico ao LGBT. É uma norma que nós seguimos para qualquer doador. Você falou aqui pra gente o quanto uma bolsa de sangue ela é dividida, o quanto ela ajuda as pessoas e salva vidas, não é? Me parece também que as pessoas têm que ter esse outro lado, né, de entender o quanto um gesto, um ato de amor vai mudar e vai ajudar a vida das outras pessoas. Sabemos, claro, estamos no momento de pandemia, que as pessoas ficam receosas, mas fica um pouco mais latente essa questão de você olhar para o outro, né? Pensar, conta pra gente, Bibiana, quanto tempo demora todo esse processo para retirada de sangue na bolsa, né? É um tempinho ínfimo aí do dia a dia das pessoas que ajuda tanta gente. O processo inteiro demora 40 minutos e a parte de retirada do sangue mesmo é um tempo de 3 a 5 minutos. Então eu acho que a gente falou e fala ainda tanto nessa questão de solidariedade, a pandemia teve o seu lado bom de trazer a humanização, o termo empatia para se tornar algo público. E eu acho que você se ver no outro e conseguir entender que você não precisa daquele sangue naquele momento, mas alguém que você conhece ou alguém que você desconhece pode ser salvo por aquilo, eu acho que é a maior lição que a gente pode tentar passar para as pessoas. Ontem a gente conversou sobre isso com um grupo bem interessante, né, que eles não tinham essa noção da importância da doação de sangue. E aí quando eu comentei, eu falei, a gente sempre está ajudando o amor da vida de alguém. Então a gente está ajudando o filho de alguém, a mãe de alguém, a esposa de alguém, é sempre o amor da vida de alguém. E aí um dos rapazes falou, minha filha teve leucemia, ela ficou internada e ela tomou bastante plaqueta, e às vezes ela tomava sangue, e aí ela falava que ela tomava ketchup e mostarda, que eram as bolsas que chegavam para ela. E ele é extremamente grato a essa doação e extremamente grato a pessoas que ele nunca viu, porque puderam proporcionar a ele ficar com a filha, esse fio de esperança que a gente precisa, né? Tá certo, Bibiana Alves, líder de captação do Banco de Sangue aqui de São Paulo. Bibiana, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E, pessoal, vamos doar sangue, né, Bibiana? Isso, venha nos visitar. A gente sabe que as pessoas estão com receio de sair de casa, mas nós estamos tomando todos os cuidados necessários para receber vocês da melhor forma e da forma mais segura. Estamos atendendo também sábados e domingos e feriados, para que a gente consiga atender o maior número de doadores também. Tá certo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço. Bem, a proposta voltada aí para a primeira infância é aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. De autoria da deputada Marina Elou, da Rede, o projeto institui políticas públicas
que auxiliem no desenvolvimento de crianças nos primeiros anos de vida. A medida estabelece a promoção do sujeito em crescimento com foco na família e na educação, estimulando aí diversas áreas, como a nutricional e a cultural, além de garantir os direitos humanos fundamentais. O intuito é priorizar politicamente os indivíduos que ainda estão no processo de amadurecimento infantil, fase que influenciará por toda a vida. Para a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, a causa é fundamental. Ter uma lei estadual de proteção à primeira infância é essencial, porque as crianças são seres que precisam, além do amparo legal que já tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso cada vez mais intensificar políticas de proteção, de garantia de acesso à educação, aos cuidados básicos, acesso à saúde, enfim. E então é de suma importância, eu vejo com muita positividade essa ação, pensando que a criança é um ser do agora. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou que a colega parlamentar, autora do projeto, acatou diversas recomendações feitas por ela. Havia algumas partes no projeto que me preocupavam muito, sobretudo na parte de educação sexual, e a colega aceitou várias propostas de mudanças no texto que nós fizemos, acolheu. Então, na medida em que a colega acolheu e montamos uma emenda aglutinativa, obviamente ela não acolheu todas as sugestões, mas acolheu muitas das sugestões. Agora a medida segue para receber a sanção ou veto do governador João Dória. Pois é, né, Júlia? Essa questão da primeira infância é importante. Outro dia eu estava até conversando com o pessoal sobre formação à casa. O Instituto do Legislativo Paulista tem um trabalho com formação de conselheiros tutelares, né? Até já conversei com alguns conselheiros no nosso programa aqui, o Conexão Legislativa, e todo mundo fala da importância de você criar uma rede para estabelecer essa proteção à primeira infância e também aos jovens. Agora, com a pandemia, a gente tem muitos casos de abusos, né, contra essa população, contra pessoas vulneráveis, mulheres, crianças, jovens. Então, é preciso, mais do que nunca, que a gente crie uma rede. A gente está numa casa legislativa, né, onde são feitas as leis, e as leis são muito importantes para você, a partir, muitas vezes, ou antes da criação da lei, para você auxiliam na criação de políticas públicas para a proteção das nossas crianças, né? A gente lembra que você que tem casa, criança tem que ser criança, né? Não pode trabalhar, não pode estar ali no farol pedindo dinheiro, né? Você que está no trânsito da cidade, ou que vai para o trânsito daqui a pouco, o conselho é não dar esmola. A gente olha, fica com pena muitas vezes, mas quando você... Porque a gente sabe que sempre atrás daquelas crianças há outras situações, né, Luciano? Há outras situações e muitas vezes quando você dá esmola, você está incentivando que aquela criança fique fora da escola, que ela fique ali naquele momento no farol, porque muitas vezes aquilo ali vai dar um lucro, vai trazer um alimento para a família, enfim. É um assunto complicado também da gente falar. E é um assunto importante, né, de se trazer também para o Jornal da Rede Alesp, como você bem disse, né, você entrevistou então um conselheiro tutelar para o Conexão Legislativa, e esse é nosso intuito aqui da Rede Alesp, sempre prestar esse serviço e levar para você que está em casa informações relevantes, informações importantes e com especialistas, né, com a pessoa certa para falar desse tema. Eu acho que antes de você, com certeza, isso que você falou, eu acho que antes da gente oferecer, né, a gente está numa época de Natal em que as pessoas ficam muito comovidas com a situação de outras pessoas, olham o outro, né, chama isso na academia de alteridade, você se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que o mais importante é a gente falar de justiça social, é a gente dotar essas famílias que têm essas crianças de possibilidades de emprego, de educação, de moradia. Eu acho que isso é o mais importante. A esmola, muitas vezes, ou um auxílio nessa época, vai ajudar naquele momento ali e tal, mas a gente tem que pensar, e a gente está numa casa legislativa que pensa sobre isso,
pensar em políticas públicas para melhorar a condição dos menos favorecidos. Só melhorando a condição das pessoas menos favorecidas, a gente vai ter um país melhor. Não adianta a gente ter uma sociedade de castas, igual a gente tem muitas vezes, né, em que os ricos estão ali isolados, encastelados e não olham. A gente às vezes não olha para as pessoas que estão nas ruas e tal. A gente tem que levar justiça social para as pessoas, para que elas sejam incluídas, para que elas tenham acesso à educação, saúde, moradia, de uma maneira geral. Isso é algo também, Luciano, cultural. Digo por que cultural? No sentido de, em casa mesmo, né, quando você tem os seus filhos lá crescendo, nessa primeira infância, que também na área de educação é tão importância a educação na primeira infância para o restante da vida, né? É importante você, quando passa na rua com o seu filho pequeno, dizer sobre o que ele está vendo. Excelente não iniciativa. Não velar, contar, Uhum. porque ele vai crescer um ser humano melhor, com certeza. Com certeza, não ignorar, essas pessoas não são invisíveis, as pessoas estão ali na rua e elas estão ali para serem cuidadas. A gente tem que cuidar dessas pessoas também, né, muitas vezes. Bem, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 1032 de 2019, de autoria do deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, que institui normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana. O projeto, que vai para sanção ou veto do governador, consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para a regularização de assentamentos irregulares, garantindo o direito social à moradia, além do desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O parlamentar ressaltou que o direito à moradia está na Constituição e que a aprovação desse projeto faz com que milhões de famílias do Estado tenham assegurado o direito e titulação da sua casa, da sua residência. Bem, temos entrevista agora no Jornal da Rede Alesp, não é isso, Júlia? É isso mesmo, Luciano. Vamos falar agora com... A gente conversa com o presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB aqui de Santos. Ele vai falar sobre o projeto de lei 713 de 2020, que estabelece diretrizes para o acolhimento de alunos da educação especial nas escolas de rede estadual de ensino. Pois é, bom dia, doutor Cauê, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Doutor Cauê, fala um pouco para a gente dessa política que é adotada em Santos e qual a importância dela. Bom dia, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Essa política eu acho bem interessante porque desde a ratificação pelo Brasil da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, a educação tem que ser inclusiva. Então, na verdade, a Constituição já vem construindo isso, né, desde 88, mas de uma forma mais sólida na legislação. Essa questão foi ratificada quando o Brasil ratificou a Convenção, desculpa. Então, todas as políticas que tragam essa forma de uma nova participação dos alunos que estariam excluídos do sistema regular geral, eles precisam estar dentro do sistema regular, migrar do sistema especial para o sistema regular. Então, a Convenção, o artigo 24 da Convenção, deixa claro que esse público-alvo, ele pode estar fora. O ideal é que isso aconteça no ensino regular, dentro da própria escola, mas quando necessário pode acontecer fora dele, né, o atendimento educacional especializado, mas de forma complementar ou suplementar, sempre no contraturno. E, doutor Cauê, como é que funciona, então, essas vagas, né, para os alunos nas escolas da rede estadual de ensino? Ainda é muito difícil a oferta de vagas. Como é que essas famílias têm que seguir aí com relação a isso? Infelizmente, né, a gente escuta muitos pais e representantes de familiares com pessoa com deficiência encontrando alguns obstáculos na inclusão de seus filhos na rede regular. É verdade que essa mudança ela não acontece de uma hora para outra, mas já teve tempo suficiente para o poder público e pelas escolas particulares se adaptarem, né? Então, todas as medidas têm que ser tomadas, não pode haver recusa de vaga, a recusa de vaga caracteriza crime, né? E não só, que o pessoal acha que incluir é só matricular o aluno no sistema de ensino. Você não fazer as adaptações necessárias para que esse aluno tenha o aprendizado adequado,
também caracteriza crime e também viola, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então não tem como não fazer. Não fazer essa omissão pode caracterizar aí, até às vezes mais de um crime. Cauê, a gente tem aqui na LESP o projeto de lei número 713 de 2020, estabelece diretrizes para o acolhimento de alunos de educação especial nas escolas da rede estadual de ensino. Para você, o que é fundamental ter em uma escola para acolher alunos em educação especial? Para mim é fundamental, quando a gente pensa na inclusão, é a análise e a grande vantagem dessa lei para todos os alunos, não só aqueles que têm algum tipo de deficiência, mas para mim a grande vantagem é a análise individualizada de cada aluno, o que, com todo respeito, na maioria dos lugares ainda não acontece. A gente não pode se basear em padrões fictícios ainda, né, que é o que acontece, infelizmente, na maioria dos lugares. Então, quando você pensa num plano educacional que seja especializado, individualizado para cada um daqueles alunos, você vai dosar, você vai pensar nas adaptações que precisam ser feitas e vai dosar o aprendizado para cada um deles. Cada um tem um ritmo, né, as pessoas têm um ritmo de aprendizado diferente, você não pode achar que todas as pessoas aprendem o mesmo conteúdo da mesma forma sempre, né? Esse modelo quase que parece um processo industrializado de educação, isso não existe. Então, tudo que seja feito de forma individualizada está de acordo com a Convenção, com a Lei Brasileira de Inclusão. Existem medidas bem interessantes, como redução de número de alunos, quando você tem, né, alunos com deficiência matriculados nas salas de aula, e isso a gente não vê acontecer, né? As salas de aula ainda têm um número de alunos muito grande, e aí se você pensar nos apoios necessários, como um professor mediador, ou alguém que vai dar algum tipo de suporte ao aluno dentro da sala de aula, você ainda aumenta aquela população, né, da sala de aula. Isso, dependendo da deficiência que a pessoa tem, isso dificulta demais o aprendizado e também atrapalha todos os alunos, porque quanto mais gente na sala, né, o tumulto é maior, a conversa é maior. Então, uma das grandes medidas, eu acho que é essa que já existia, né, aqui no Estado de São Paulo, lei determinando. Esse projeto de lei confirma essa possibilidade e eu acho que agora falta tirar essa lei do papel, transformar a lei, né, em algo efetivo. Dr. Cauê, uma das diretrizes, então, desse projeto de lei, o 713 de 2020, de autoria do deputado delegado Olim, fala justamente sobre criar o programa Monitor Amigo, no qual um colega de sala ajudaria, então, nas tarefas para promover justamente essa interação dos alunos. Qual que é a sua visão sobre ela? Olha, isso é meio polêmico, né? Mas eu vou falar com todo respeito a quem pensar de forma diferente. Claro que a gente tem que analisar caso a caso. Você não vai colocar uma criança, que uma vez eu falei que achava isso interessante, né, essa medida, e foi super criticado, porque as pessoas falam, você está colocando uma pessoa para tomar conta, uma criança para tomar conta de outra, e não é isso que eu estou dizendo, mas quando você pensa em adolescentes, isso é muito possível, e isso eu acho que isso, inclusive, favorece a inclusão, e falo com experiência de causa, porque eu não digo que eu vivi um período de inclusão efetivamente. Na minha época, enquanto aluno, né, em regime escolar, era uma fase de integração, mas já era um princípio de inclusão. E na minha escola, eu fui esse mediador que o projeto está falando. Eu ajudei um aluno que tinha realmente limitações físicas e visuais, não completas, né, mas ele tinha. E eu digo, claro, que ajudei ele, mas talvez ele tenha me ajudado muito mais do que eu ajudei. Eu era aquele aluno que eu tenho déficit de atenção, meu diagnóstico veio agora já adulto, né? Mas naquela época eu nem sabia que tinha déficit de atenção e eu sentava no fundo da sala. Eu não sentava na frente. Eu não sei em que momento, se algum professor, porque eu sinceramente isso eu não tenho lembrança. Em algum momento eu sentei na frente, passei a sentar na frente para auxiliar esse rapaz que é meu amigo até hoje, e acabei por estar sentado na frente e sentindo essa obrigação de anotar tudo, de enxergar o que estava no quadro e passar para ele e ajudar nas anotações. Isso foi muito bom para ele, claro, que favoreceu o aprendizado numa época em que se questionava se a escola era obrigada a atender esse aluno, e foi muito bom para mim, para o meu aprendizado, porque eu, por exemplo, tinha déficit de atenção, não sabia, você está mais próximo do professor, né, mais próximo da lousa, está ali para trocar ideias, tirando dúvida no momento em que a aula está acontecendo. Pô, eu sou totalmente favorável. Claro que
esse aluno não vai fazer tudo. Então, se é preciso fazer uma adaptação de material, se há uma deficiência que precisa de cuidados de alguém que seja especializado no contexto escolar, como a lei diz, não dá para ser esse aluno. O que eu digo é ajudar numa anotação, tirar uma dúvida, às vezes até auxiliar na condução de uma cadeira de rodas. Um adolescente pode fazer isso, né? Alguém que seja responsável. Então, eu acho uma medida muito boa, nesse sentido, muito boa. Deixando bem claro, doutor Cauê, o projeto de lei, ele diz que essa ajuda entre as crianças, os adolescentes, tem que ter sob a orientação dos professores, né? Para que não fique perdido aí no conceito com relação ao PL. Não, eu só quis falar sobre isso porque eu já ouvi críticas, não sobre o PL, que as pessoas não conheciam esse PL ainda, mas sobre essa medida, uma vez, né, trocando ideia com professores e profissionais de AE, veio essa crítica. Eu entendi a crítica, é lógico, e a ideia do projeto claramente não é essa, né, de colocar criança, mas é que podem acabar distorcendo essa ideia. Então, realmente é importante deixar isso claro. Um professor vai auxiliar, de repente até o profissional de apoio escolar pode auxiliar, né, supervisionar essa mediação, mas é importante isso, porque a inclusão vai acontecendo assim também, né, falando da minha experiência pessoal, porque nós nos tornamos amigos, a gente saía pós-aula para outras atividades que não tinham nada a ver com a escola, a gente se fala, né, eu já me formei há muitos anos, a gente se fala de vez em quando até hoje, quer dizer, uma amizade que não foi só comigo, né, que outros alunos também auxiliavam, então nós saímos todos juntos, fazíamos trabalhos escolares juntos, mas também saímos juntos, aí, adulto a gente ia para atividades de lazer juntos, né, que ele foi fazer uma faculdade de um ramo e eu fui fazer direito, assim, mas a gente ainda tem contato, então funciona. O que eu posso dizer é que pelo menos a experiência pessoal que eu tenho é que funciona, é muito bom. E eu nunca coloquei a vida dele em risco, né? Pelo contrário. Então, eu acho que é uma medida muito importante. Claro que alguém, assim como o projeto estabelece, normalmente tinha alguém supervisionando a gente. O professor da sala de aula, naquela época nem tinha professor auxiliar, né? Eu já estava no colegial. Naquela época, a gente ia para excursões da escola e tudo mais. Não era só eu que ia ajudando, mas eu ia lá, porque ele tinha limitações físicas, mas ele nem sempre precisava de cadeira de rodas, mas nas excursões ele preferia ir de cadeira de rodas por conta do cansaço mesmo. Então, às vezes eu ajudava ele com cadeira de rodas e tudo mais. Eu acho uma medida muito, muito, muito interessante. Claro que tem que deixar bem claro que vai ter supervisão, então, para mim, está livre. Ninguém está 100% livre de risco nenhum na vida, né? Sair na rua envolve riscos, mas sendo supervisionado, os riscos são os mesmos que se ele tivesse aí sendo conduzido por alguma outra pessoa, adulta, né? Cauê, eu queria entender em relação à garantia. Muita gente fala em você garantir igualdade de direitos, né? Eu acredito, e muita gente, a questão da equidade, né? Ainda mais nessa questão de pessoas, de pessoas com deficiência, é algo extremamente importante, você garantir equidade, porque cada pessoa tem um tipo de deficiência, né? Não dá para você tratar todas as pessoas com deficiência da mesma maneira. Eu acredito em acesso dessas pessoas a uma equidade. Como é que está isso hoje? De uma maneira geral, nas redes de ensino públicas e privadas? É preciso fazer mais leis? É preciso criar conscientização? Qual que é o caminho aí hoje para a gente estabelecer vamos dizer assim, uma equidade em relação às pessoas com deficiência? O que é preciso fazer? A gente está no caminho certo? Precisa corrigir esse rumo aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que a gente esteja no caminho certo. E é importante essa colocação, porque as pessoas falam muito em igualdade, mas a igualdade, ela tem duas vertentes, né? Uma vertente formal, que seria tratar todo mundo da mesma forma, e uma outra vertente, que seria uma igualdade material, é a gente reconhecer que as pessoas não são iguais, porque nós não somos iguais. Se cada um olhar para quem estiver do seu lado agora, a gente vai ver que nós temos necessidades diferentes, sendo ou não pessoa com deficiência. E a Convenção traz isso.
O grande mérito da convenção é analisar as pessoas, analisar o indivíduo. E ela reconhece que esse modelo trazido por ela é um modelo ainda em construção. O que a gente tinha antes da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência era um modelo baseado só no modelo médico, e que a pessoa tinha que se virar para participar da sociedade. Então a sociedade ela até aceitava que essa pessoa participasse, né? Desde que a pessoa com deficiência se virasse para romper as barreiras para exercer os seus direitos, que era uma igualdade meramente formal. E hoje não, o panorama que a gente tem hoje, pelo menos do ponto de vista jurídico, e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que falta muita conscientização, por isso é tão importante bate-papos como esse, né? Por isso que seria tão importante trabalhar esse tipo de questões nas escolas, e a Convenção fala isso, que é a obrigação dos países, no nosso caso aqui do Brasil, trabalhar as questões envolvendo as deficiências, mas a gente precisa conviver para que a gente saiba as limitações que as pessoas possuem. Eu acredito que muitas situações de preconceito acontecem por falta de conhecimento mínimo, de saber que, por exemplo, uma pessoa com autismo, às vezes, muitos deles têm uma alta sensibilidade ao barulho, e você conscientizando a sala de aula, conscientizando as crianças, às vezes elas vão, né, é claro que talvez no primeiro momento tenha uma dificuldade, mas vão se conscientizar a fazer menos barulho. Tudo isso precisa ser trabalhado. Agora, se a sala de aula tiver muito aluno, muita gente, fica muito difícil você controlar esse tipo de situação. Então, eu acredito que o modelo é esse, né, esse novo modelo biopsicossocial, ele tira essa carga, essa responsabilidade de se virar, né, de romper barreiras e traz da pessoa com deficiência e traz para a sociedade. Ela reparte com todo mundo. Então, todos nós que fazemos parte da sociedade, não só a pessoa com deficiência, tem a obrigação de eliminar barreiras se ela existir, ou se for desenvolver qualquer produto, serviço, qualquer coisa já ser desenvolvido livre de barreira. Então, adaptar aquilo que já existe e construir pensando em todos. Essa é a grande vantagem. Veja, a convenção ela não ignora que as pessoas têm limitações. E as pessoas têm. Em algum momento da vida, todos nós teremos. A visão em algum momento não vai ser tão boa, a audição não vai ser tão boa, não é verdade? Partes do corpo não funcionarão tão bem, mas se a gente eliminar as barreiras que existem na sociedade, sejam elas arquitetônicas, né, urbanísticas, e a pior delas, que é a barreira atitudinal, o preconceito, eliminando isso, as pessoas conseguem conviver em igualdade de condições conosco na sociedade. Essa é a grande vantagem da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão. E esse arcabouço aí de legislativo que a gente tem, vem para agregar e construir, acho que, uma sociedade melhor. Eu não acho que a gente precise tanto de lei, a gente precisa tirar as leis que existem do papel, fazer funcionar. Então, falando em escola, né, sistema educacional, passa por isso, saúde e educação, né, passa por isso, por essa necessidade. Recentemente, a gente teve aí uma possibilidade de volta às escolas especiais, né? Onde as pessoas com deficiência estariam ali, vamos dizer, naquele espaço, todas as pessoas com deficiência estariam num único espaço. Isso é um retrocesso, porque a gente tem durante muitos anos a questão da educação inclusiva. O quanto que essa convivência dentro da escola, vamos dizer, entre aspas, normal, ela é boa para quem tem algum tipo de deficiência, ela é boa para quem não tem algum tipo de deficiência. O quanto que essa convivência de pessoas diferentes aí, o quanto que isso ajuda a formar um adulto com mais visão dessa alteridade, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro é uma pessoa completamente diferente, tem as suas deficiências e não deficiências. Como é que você vê essa questão? Está sendo julgado hoje, né? O julgamento começa agora. O decreto 10.502, o decreto federal, para mim, ele, com todo respeito também a quem pensa diferente, mas ele serve até de base jurídica para as escolas amanhã negarem matrícula ou negarem permanência dos alunos que já estão matriculados no ensino regular. E isso não é saudável. Se a gente quer uma sociedade inclusiva, a sociedade de amanhã começa na escola de hoje, né? Então, se você permite esse tipo de exceção,
ainda mais num país em que o investimento na educação não é o adequado, eu vejo isso com uma temeridade muito grande, porque a exceção tende a se transformar em regra. Se veja que a negativa de matrícula ou qualquer obstáculo ao aprendizado do aluno com deficiência, ele é punido criminalmente, né? Pelo menos a gente tem lei prevendo que isso é crime desde 1989. E veja a dificuldade que é para a gente conseguir punir as pessoas que praticam esse tipo de conduta. Se você tem um decreto dizendo que uma equipe multidisciplinar pode dar um parecer dizendo que é mais indicado para o filho, né, ou para o aluno, uma escola especializada, você está dando justificativa jurídica para ele praticar um crime, né? Então, esse decreto, para mim, com todo o respeito, ele é péssimo nesse sentido, porque já é difícil a gente, com toda essa proteção que existe desde 1989, já é difícil a gente conseguir efetivamente incluir os alunos com deficiência no ensino regular. Com esse decreto, quando você traz esse tipo de exceção, você ainda dá margem e base jurídica para que você está chancelando a exclusão. Então, quando a gente pensa, e é engraçado porque esse decreto ele vem regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é a Lei 9394, perdão, de 96. E essa lei, ela diz o seguinte: o ensino básico no Brasil, ele é obrigatório dos 4 aos 17 anos. E as escolas, né, especiais, aí, o atendimento educacional especializado, ele tem que acontecer no contraturno. Então, se o ensino básico ele não é fornecido na escola especial, não é ensino básico, não é verdade? É um atendimento especializado que é fornecido lá. Então, você está contrariando, esse decreto que está regulamentando a lei está contrariando o que a própria lei diz, porque ele está dizendo que o pai pode optar por um ou outro, sendo que, na verdade, aquilo é uma modalidade de educação e não um nível educacional. Doutor, então, na sua análise, na sua visão, qual seria o papel, então, das casas de leis, das casas parlamentares, para ajudar nesse processo, né? Para que as leis sejam cumpridas, que não existam só as leis, né? Mas que as pessoas cumpram elas. O dever de fiscalização, né? Isso, para mim, é fundamental. Porque se você pegar as escolas de um modo geral, mas as escolas estaduais, falando aqui da região onde eu vivo, eu escuto mais reclamações das escolas estaduais do que das... Claro que nenhuma delas é perfeita, não é isso que eu estou dizendo, mas eu vejo mais dificuldade dos pais e medo dos pais, até por conta do nível, né, educacional que os filhos estão, mas eu vejo mais dificuldade de obter apoio das escolas estaduais do que das municipais. E aí, veja só, como eu falei para vocês, incluir não é matricular. Então, você depositar um aluno com deficiência na sala de aula não é inclusão, isso é depósito de pessoas. Então, você pegar um aluno que precisa de um apoio, de um profissional especializado, e simplesmente colocar ele na sala de aula sem apoio nenhum, ou colocar ele na sala de aula com apoio ineficiente, que seria alguém que não seja especializado, você não está desrespeitando o direito só daquele aluno, mas você está desrespeitando o ensino, né, o direito ao ensino de todos, porque esse aluno vai acabar atrapalhando a aula, o professor titular não vai conseguir trabalhar, os alunos não vão conseguir aprender, e esse aluno, obviamente, também está sendo prejudicado. Então, quando a gente pensa em inclusão, inclusão é bom para todos, mas uma inclusão de verdade, não uma falsa inclusão. Você simplesmente falar assim, legal, você tem, né, porque é exemplo clássico, todo familiar, eu sou pai de um autista, né, tenho 2 filhos, um deles tem autismo. Você falar assim, legal, teu filho está aqui, está matriculado, está convivendo, mas está jogado num canto, não está aprendendo, né, agora é aula de educação física, o seu filho é levado para outro canto, vai ter excursão da escola e o seu filho não está participando, isso não é inclusão, isso é uma falsa inclusão. Ou se ele está na sala de aula e ele não está aprendendo, e aprender não é aprender não necessariamente a média. A convenção fala o máximo aprendizado possível. Então, é aprender aquilo que dá para aprender. A gente tem uma concepção de que a gente tem um padrão de aprendizado, né? E acha que todo mundo tem que aprender o que está nesse padrão. E não é necessariamente verdade. Normalmente, esses padrões... Eu nem gosto muito dessa expressão, mas esses padrões que a gente diz que são padrões de normalidade, são padrões que não são da média. Então, se você pegar um padrão de beleza,
Pô, normalmente o padrão de beleza é alguém que tem uma beleza fora do comum. Isso é injusto com quem é feio, não é verdade? Você pega, eu costumo brincar, o pessoal fica falando, quem é o padrão aí? Seria o Rodrigo Hilbert, tipo, o cara é bonito, cozinha, faz tricô, cara, não pode ser, quando eu chego em casa, se a minha mulher cobrar que eu seja igual ao Rodrigo Hilbert, eu tô na roça. Então, veja só, não pode ser isso. A escola, a gente tem que analisar individualmente cada aluno e saber que cada um aprende de forma diferente. O máximo aprendizado dele vai ser aquilo que ele pode aprender. Por isso que é importante um plano individualizado para aquele aluno, porque ali, inclusive, no próximo ano, quando ele for de outro professor, o professor já vai saber quais são as necessidades que ele tem, já vai saber os tipos de materiais, como é que foram as adaptações de materiais escolares para ele. Então, se ele aprende mais por imagem, por exemplo, ou se ele aprende mais com concreto do que com abstrato. Tudo isso vai facilitar. Agora, você não pode simplesmente colocar ele na sala de aula, dar a mesma prova que você deu, o conteúdo até às vezes é possível, mas a mesma prova que você deu para o aluno, para os demais alunos da sala, com o mesmo tempo, sendo que às vezes ele precisa de tempo extra, precisa de alguém que faça a leitura para ele. Então, isso não é inclusão. Isso é exclusão, ainda que a pessoa esteja matriculada, mas ele ainda continua segregado. Tá certo, Cauê Talarico, que é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Santos. Cauê, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aí fica aí, né, o alerta, né, e uma discussão super importante da gente ter nesse momento e em outros momentos também. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para vocês e para os ouvintes sempre que precisarem. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Bem, pessoal, o governador João Dória confirmou o início da produção da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus em solo brasileiro. A manipulação e o invase do imunizante também serão feitos em turnos sucessivos, 7 dias por semana, para que a produção diária aqui em São Paulo alcance a capacidade máxima de até 1 milhão de doses por dia. O anúncio foi feito em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira. A notícia e a informação que eu desejo oferecer a vocês nesta coletiva é que o Instituto Butantan iniciou ontem a produção da vacina do Butantan, a Coronavac, aqui na sede do Butantan, em São Paulo. Esta é a produção brasileira do Butantan, que está produzindo aqui com insumos que vieram da Sinovac, a vacina do Brasil, a vacina do Butantan. Um momento histórico que orgulha todos nós, brasileiros. O Butantan, mais uma vez, sai à frente e começa a produzir no Brasil uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros. Para produzir a quantidade de vacinas que a urgência nos impõe, a fábrica do Butantan, que funcionava em escalas, passará a partir de agora a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já autorizamos o Instituto Butantan a contratação de mais 120 técnicos para reforçar a produção da vacina. Os novos profissionais vão se juntar aos 245 que já estão diretamente envolvidos na produção da vacina do Butantan. Com isso, a capacidade de produção da vacina chegará a 1 milhão de doses por dia. Não é só São Paulo que tem pressa, é o povo brasileiro. A fábrica do Butantan ocupa a área produtiva de 1.880 metros quadrados e conta atualmente com 245 profissionais. Segundo Dimas Covas, diretor da instituição, outros 120 novos funcionários serão contratados para reforçar a produção da vacina. O governador anunciou, nós estamos com 245 colaboradores, vamos aumentar para 120 e um esquema de trabalho 7 dias, 7 por 24. Tudo para fazer com que essa vacina seja produzida muito rapidamente. Próximo. Esse é o que nós já estamos produzindo, recebemos 600 litros de matéria-prima, 1 milhão de doses por dia, vamos chegar progressivamente a esse quantitativo, próximo.
né? Esses são os passos envolvidos na produção, não vou detalhar, né? Mas ela fica à disposição dos senhores jornalistas. Próximo. E esses são os estados, né, que já manifestaram interesse, aqui já formalizado, né, e 276 municípios já formalizados, né? 912 municípios já manifestaram intenção e devemos formalizar nos próximos dias. Bem, pessoal, a primeira-ministra da Dinamarca anunciou que fechará escolas, bares, cafés e restaurantes de 38 municípios para conter o aumento de casos do novo coronavírus no país. A orientação é que durante as festas de Natal e Ano Novo não seja feita a reunião com mais de 10 pessoas. As restrições ficam em vigor até o dia 3 de janeiro de 2021 para controlar um aumento exponencial de casos e internações ocasionados pela Covid-19. As aulas serão apenas online por tempo indeterminado e os bares, cafés e restaurantes poderão funcionar apenas com o sistema de delivery. As autoridades de saúde locais registraram em média 2.000 novos casos confirmados da Covid-19 e a previsão, mesmo com as restrições, é que próximo ao Natal sejam registrados 4.000 novos casos. Bem, falando em Covid, vamos conferir aí os números do coronavírus em todo o Brasil. São 179.765 mortes confirmadas. Nesta sexta-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que são 6.781.799 casos confirmados. A cidade de São Paulo voltou a atingir os índices de isolamento social semelhantes aos primeiros dias da quarentena. A menor taxa até o momento foi no dia 4 de dezembro, com apenas 38% registrada no início de março. E a quarentena aqui no estado de São Paulo teve início em 24 de março. Até o fim do mês de maio, as taxas variavam entre 46% e 59%. O controle é feito pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel. O isolamento abaixo dos 40% se dá em meio a um aumento exponencial no número de internações, tanto nos hospitais públicos quanto os privados. E os especialistas na área de saúde se preocupam com a circulação de pessoas em compras de fim de ano, que pode saltar de 60% para 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI. A Prefeitura da capital afirmou em nota que aumentou a fiscalização em estabelecimentos em possíveis locais de aglomeração para evitar a disseminação do vírus. Desde o início da quarentena, mais de 1.200 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Pois é, né, gente? Vamos ficar aí atento, né, Júlia, a essa questão do isolamento. Não está acabando a pandemia, a gente muito longe disso. Está muito longe disso. Né? Então, você que está aí tem que tomar cuidado, tem que usar máscara, evite sair de casa se você puder, porque a situação não está fácil, a gente está com um aumento de 30% nos últimos 15 dias aí em relação, dessa semana em relação aos últimos 15 dias. Então, continue tomando cuidado, é o apelo que a gente faz aí para vocês que estão em casa, né? Para que se previnam, para evitar a contaminação e a lotação dos hospitais públicos de uma maneira geral, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mudando de assunto aqui, um estudo da University College London apontou que 4 em cada 5 pessoas que sofreram perda do olfato ou paladar testaram positivo para o novo coronavírus e para esses casos, 40% deles não tiveram nem tosse nem febre. O resultado da pesquisa foi publicado na revista científica PLOS Medicine e ressalta que a perda olfativa seja colocada como um sintoma-chave da doença causada pelo novo coronavírus. A causa para que a pessoa tenha essa perda olfativa ainda é desconhecida. A Rachel Batterham, cientista responsável pelo estudo, disse que o reconhecimento público dos sintomas da Covid-19, junto com o rápido autoisolamento e o teste RT-PCR, é vital para limitar a propagação da doença, também que a perda repentina de olfato não tem tido a relevância que deveria.
Bem, pessoal, vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. O deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, visitou, acompanhado aí da irmã Priscila Gambale, a primeira prefeita eleita na história de Ferraz de Vasconcelos. E também a Prodesp, para acertarem os detalhes aí da instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município. O Poupa Tempo é uma das bandeiras e conquistas da prefeita Priscila Gambale antes mesmo do início da sua gestão. Representantes da Prodesp irão até Ferraz de Vasconcelos estudar o melhor local para o Poupa Tempo ser instalado. Eu sempre falo no final do primeiro bloco qual que é o seu destaque, Julie, desse primeiro bloco. O meu, assim, é em relação à questão da pessoa com deficiência, os projetos da pessoa com deficiência, a escola inclusiva, que eu acho importante. A gente ter essa convivência, né, com pessoas diferentes, faz super bem, forma cidadãos mais engajados e pessoas melhores no futuro. Né? Esse, para mim, é o destaque do primeiro bloco. E o seu, é esse também? Que além desse, Luciano, é com relação aos bancos de sangue aqui no estado de São Paulo, indo de encontro ao que você falou, né, de você se colocar no lugar do outro, e esse é um momento para se fazer isso, Luciano. Tá certo. Tem o Jornal da Rede Alesp informando aí tudo sobre o Legislativo Paulista. A gente vai para um rápido intervalo. E a gente volta em instantes com mais informações para você, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.